A aldeia de Castanheira, no concelho de Aroca, é muito pequena, os poucos habitantes vivem da agricultura, mas tem particularidades únicas. Está isolada no alto de uma encosta na Serra da Freita. É vizinha da maior cascata em Portugal continental, a Freixa da Miserela, e foi dona de um segredo difícil de deslindar, as Pedras Parideiras. Quando chegamos próximo do centro interpretativo, a Casa das Pedras Parideiras, deparamos com uma rocha granítica e reparamos de imediato tem nódulos pretos em forma de disco, que se destacam pelo contraste com a cor clara do granito. Na aldeia da Castanheira é muito especial porque é o único granito que conhecemos até ao momento que tem uma concentração anormal de minerais de mica preta, que são os pontinhos de cor negra que nós vemos em todos os granitos e que estão concentrados a formar um nódulo. Portanto, aquilo que nós vemos das Pedras Parideiras é uma rocha de cor clara, esbranquiçada, que é a nossa matriz granítica e que tem uns nódulos de cor preta com a forma de disco. O tamanho dos discos varia. Tamanhos são muito variáveis, dos 5 aos 10 cm, 12 sensivelmente. São discos biconvexos de cor escura. Curiosamente, se cortarmos um nódulo, e na Casa das Pedras Parideiras quem visita poderá observar, no interior do nódulo não temos só a mica preta, o biotite, temos também os outros minerais do granito. Branquinhos, o quartzo, branquinho também, o mineral de feldspato, e temos a mica branca, o que podemos chamar moscovite, são os minerais prateados que vemos a brilhar nas rochas graníticas e que está presente, embora mais visível em microscópio petrográfico. Esta rocha estende-se por uma área de cerca de 1 km² e fica ao lado da povoação. Como o fenómeno não é recente, deve ter milhares de anos, intrigou a população que sabiamente e de uma forma simples classificou o caso: pedras que estão a parir pedras. Estes curiosos nódulos, que eram desde tempos imemoriais encontrados nos campos pelos pastores e pelos habitantes da aldeia, que não sabiam explicar porque é que os nódulos, que são discos biconvexos, apareciam soltos. Não conseguiam encontrar justificação para isso, acharam que estas eram rochas especiais. E como só poderiam sair os nódulos da rocha de cor clara, portanto chamaram-lhe de pedra parideira. Ao granito chamam a pedra-mãe, que dá à luz os nódulos, as pedras filhas. Portanto, foi algo que foi ficando de geração em geração. A primeira referência escrita é de início do século XVIII, em que o padre descreve o que as pessoas dali diziam, em que eram pedras que em certos meses do ano lançavam outras pedrinhas, uma vez que os habitantes iam encontrando os nódulos soltos. E em certos meses do ano, portanto, eles já percebiam que havia aqui alguns meses que encontravam mais nódulos do que relativamente a outros. Exatamente é por ação natural do desgaste e da erosão das rochas que os nódulos se vão soltando. Como nos explica Alexandra Paz, geóloga do Aroca Geoparque, hoje, com o desenvolvimento da ciência, o conhecimento do fenómeno mantém a tipificação popular, mas com outros nomes. É por ação natural do desgaste e da erosão das rochas que os nódulos se vão soltando. É a ação do calor, porque estamos em montanha, e, portanto, os verões são quentes, são secos, com temperaturas elevadas, e, portanto, a ação do calor faz-se sentir num nódulo que é escuro por causa dos minerais de mica preta em relação à sua matriz envolvente de cor clara. Por outro lado, no inverno, na Serra da Freita, assistimos à formação de gelo, à queda de neve, pontualmente, e portanto é a ação do gelo também que dá uma ajuda também primordial a que os nódulos se vão destacando. Claro que todos os outros agentes erosivos vão atuando, vão contribuindo para que os nódulos se vão soltando, mas a ação do calor, que chamamos de termoclastia, e a ação do gelo, que podemos chamar também crioclastia, são os fatores primordiais e que mais contribuem para que estes nódulos se vão soltando. Podemos ver vários exemplares no interior do centro interpretativo e verificar de modo direto na rocha que está na encosta. Encontramos uma área com um passadiço que está a ladear uma rocha que tem um painel de interpretação, e muitas vezes quando as pessoas vão até lá ficam assim um pouco tristes porque a rocha tem uma tonalidade acinzentada e portanto não entendem muito bem o que são as pedras parideiras. Ora, as pedras parideiras devem ser observadas também em zonas que estão com a rocha mais fresca e portanto a Casa das Pedras Parideiras é um sítio importante a esse nível. Tem amostras em que estão com o granito com uma tonalidade mais clara, estão mais protegidas do sol, da chuva, do gelo e portanto não se foram alterando tanto com os agentes erosivos, nem as comunidades biológicas, os líquenes, os musgos se foram instalando e cobrindo um pouco do que é realmente a característica destas rochas. Alguns populares têm também exemplares das pedras filhas, mas tal como se passa com a comunidade local, também se verifica
explica a tendência de envelhecimento nas pedras parideiras. Claro que ao longo dos anos foram sendo cada vez menos aqueles que vão sendo encontrados, porque de onde saiu um nódulo e que depois fica uma covinha, uma depressão de onde saiu esse nódulo, não vai sair mais nenhum, porque aquela rocha, como todas as outras, já estão formadas há muito tempo, há 320 milhões de anos. Conta a história também um bocadinho aqui da região do Planalto da Serra e do granito que aqui temos. Conta as histórias de quando o planeta Terra teve uma configuração completamente diferente, os continentes se juntaram, formaram o supercontinente Pangeia e, portanto, já está formado há muito, muito tempo, há 320 milhões de anos. Por isso, é um geossítio, as Pedras Parideiras, é um geossítio de relevância internacional e um dos que sustenta também a classificação de Aroca como sendo um geoparque mundial da Unesco. O centro interpretativo tem informação mais detalhada. A Casa das Pedras Parideiras funciona todos os dias. Nas áreas exteriores as pessoas podem circular à vontade. Aconselhamos sempre a que visitem o centro de interpretação no horário de funcionamento, onde encontram também informação sobre as Pedras Parideiras, nomeadamente no auditório, em que num filme a 3 dimensões explicamos também todas estas dinâmicas e a história destas rochas com maior detalhe e que podemos também, a partir dali, ajudar a quem queira conhecer um bocadinho mais do geoparque, quer dos geossítios, quer da fauna e da flora, quer dos restantes valores patrimoniais do Aroca Geoparque. O centro interpretativo é também o ponto de partida para uma ida ao miradouro do radar do ITMA, que tem uma vista deslumbrante. É igualmente interessante dar um passeio pela aldeia e observar deste lado a encosta da cascata da Freixa da Miserela. Oferece uma perspectiva de maior profundidade que no miradouro da Miserela.